Esse foi tecido sanguíneo. Então, vamos lá, passar um apanhado geral aqui de tecido sanguíneo. Tecido sanguíneo é um tecido conectivo especializado líquido, tem de 6 a 5 litros no corpo humano, possui função transporte de oxigênio, nutrição, transporte de hormônios, amortiguador, que seria a capacidade de manter o equilíbrio ácido-base, coagulação, termorregulação, essas seriam as funções do tecido sanguíneo. O tecido sanguíneo é subdividido em dois grandes grupos, o plasma sanguíneo e as células e derivados. Esses são os dois grandes grupos. O plasma ele é constituído em sua maior parte por água, onde vai estar dissolvidas as proteínas, sais minerais, nutrientes, que vão ser levados por toda a extensão do corpo. O plasma sanguíneo a gente encontra algumas proteínas como a albumina, globulina e o fibrinógeno. O plasma ele se diferencia do suero porque o plasma ele possui elementos de coagulação. As células e derivados, que seriam o segundo grande grupo, ele está dividido em três grandes grupos aqui, subdividido em três outros grandes grupos que estão escritos em preto: eritrócitos, leucócitos e plaquetas. Né? Os eritrócitos, eles possuem proteína hemoglobina, têm uma vida útil de 120 dias e depois eles são destruídos, fagocitados no baço, né? E são células anucleadas. Os leucócitos são células móveis que possuem grânulos que diferenciam as suas subdivisões de células, né? E são responsáveis pelo sistema que combate a corpos estranhos ou tudo aquilo que não é natural que adentra o nosso corpo. Xixi, tá longe. Certo. Os leucócitos se subdividem em dois grandes grupos, granulócitos e agranulócitos. Granulócitos possuem grânulos e agranulócitos não possuem grânulos. O azurófilo, ele é o principal grânulo e ele está presente em todas. Esse grânulo azurófilo, ele possui relação com a enzima mieloperoxidasa, enzima lisossômica e enzima lisozima, capaz de catalisar e destruir, né? Qualquer corpo estranho. E possui grânulos secundários também, os leucócitos. Os grânulos secundários, eles se subdividem em lactoferrina, colagenasa ou lisozima. E uma sigla para tentar lembrar, né, desses três do secundário é o LCL. Eu achei massa a gente usar, por exemplo, ligamento cruzado lateral, que é um ligamento que existe no joelho, né? Ligamento cruzado lateral. Lactoferrina, colagenasa e lisozima. A lisozima é uma enzima que está presente tanto no secundário como no primário. E aí, entrando nos grupos, a gente tem um neutrófilo, que é polimorfonucleada. A gente tem um eosinófilo, que é bilobulado, né? Só tem 2 lóbulos. E a gente tem um basófilo, que tem 3 lóbulos. Uma característica importante é que o basófilo ele possui seus lóbulos bastante ocultos por conta dos seus grânulos grossos que se tingem, sei lá como é que fala em português, acho que é tinge, com roxo violáceo. E aí a gente tem o grupo dos agranulócitos, que são os linfócitos, se diferenciam em T, B e NK. São células imunodependentes capazes de reconhecer e responder a antígenos. Não se observa nucleolo, né? E aí a gente vai ter outra célula que corresponde ao grupo dos agranulócitos, que são os monócitos. Os monócitos são células grandes, onde o seu núcleo possui forma de rim ou de ferradura, e eles são precursores dos macrófagos. E aí, como o último grande grupo das células do tecido sanguíneo, a gente tem as plaquetas, que são responsáveis pela coagulação e são fragmentos citoplasmáticos dos megacariocitos. E elas são destruídas no baço
quando ela atinge uma vida útil de 3 a 8 dias. A tinção que a gente usa para o sangue é Meigravitgensa, essa bem daqui, que é a junção da eosina mais o azul de metileno. A gente tem a técnica de Romanovsky, né, adaptada ao Wright. E a gente possui a última técnica, que é a diosina de Giemsa. Certo? Foi tudo isso que a gente falou de tecido sanguíneo. Alguém falou comigo? Excelente. Vamos para cartilaginoso, então. Tecido cartilaginoso. Definição de tecido cartilaginoso. É um tecido conectivo especializado, formado por condrocitos e glucosaminoglucanos, que permitem a difusão de substância. É um tecido avascular, certo? E eles são nutridos por difusão. Mas se fosse para falar apenas só a característica, só vai só até aqui. Isso aqui é mais para título de curiosidade. Nutrem-se por difusão. É um tecido conectivo especializado formado por condrocitos e glucosaminoglucanos que permitem a difusão de substâncias e eles são avascular. Todos os cartílagos estão rodeados por pericôndrio. O que é o pericôndrio? É uma camada de tecido conectivo de colágeno, né? Colagenoso. Essa aqui é uma capa que rodeia o cartílago. É tecido conectivo denso também, a composição. Tecido conectivo denso. Beleza. Ou uma característica do tecido cartilaginoso. Condrocitos, mais substância amorfa fundamental. A composição principal, assim, né, do tecido cartilaginoso são os condrocitos, que são as células, e a substância amorfa fundamental, onde a gente vai encontrar aquilo que eu falei, os glucosaminoglucanos, proteoglucanos, água, certo? Então, o tecido cartilaginoso está formado por isso aqui, condrocitos e substância amorfa fundamental. Também é conhecido só como substância fundamental. Os cartílagos, eles se diferenciam pela quantidade de substância amorfa e por suas fibras que a constituem. Por exemplo, o cartílago hialino, do cartílago elástico, do cartílago fibroso, eles vão se diferenciar pela quantidade de substância amorfa e pelas fibras que constituem cada um desses tipos de tecido cartilaginoso. Os condrocitos, eles são células responsáveis por produzir e manter a matriz extracelular. Sabe isso aqui? Substância amorfa fundamental, então substância fundamental, ela só existe porque o condrocito é o responsável por produzir e manter essa matriz extracelular, onde a gente encontra a substância fundamental. Formam grupos isógenos, né? Grupos isógenos são grupos celulares de condrocitos que acabaram de se dividir. Aqui está meio feio de se dividir. Minha letra já não é bonita. Dividir. Piorou. Isso aí. Mas vamos lá. Aí, a gente tem 3 classificações de tecido. A gente tem o cartilaginoso hialino, e tem o cartilaginoso elástico e o cartilaginoso fibroso. Esse C aqui com ponto é a abreviação de cartílago, tá? Cartílago hialino, cartílago fibroso, cartílago elástico. Certo? Vamos lá para o cartílago hialino. Cartílago hialino, ele vai ter uma matriz amorfa homogênea,
né? Que é aquele aspecto de vitrificação, né? Parece meio que um vidro. É o mais abundante, né? No corpo humano, o cartílago hialino é o mais abundante. Como característica principal, pessoal, a gente não pode esquecer disso aqui, não pode de jeito nenhum. Dentre todos os tipos de colágeno, olha aqui, ó, todos os tipos de colágeno que existe nesse cartílago, o principal é o 2. E todos os cartílagos vão ter colágeno 2, porque o colágeno 2 é o principal quando a gente se fala de cartílago. Se a gente falar qual o colágeno que predomina nos 3 tipos de cartílago, colágeno 2, certo? No cartílago hialino, além da gente encontrar os condrocitos, né, que são as células, a gente vai encontrar os proteoglucanos, proteínas multiadesivas, glucosaminoglucanos, certo? Outra coisa importante, laguna com condrocito. Essa laguna com condrocito, ela também pode ser chamada de condroplasto. Condroplasto. No tecido ósseo, a gente falava de osteocito na sua laguna, né? Aqui no cartilaginoso, a gente fala de condrocito na sua laguna, que também pode ser chamada de condroplasto. Certo? Nesse cartílago, segunda coisa muito importante para a gente lembrar, que 60% a 80% dele é água. Então, ele é um cartílago mais flexível. A gente pode lembrar disso porque a gente tem os cartílagos intercostais, né? Que são aqueles que estão ligados no esternão e a coxilha. A gente pode lembrar que eles são mais flexíveis por conta que a gente faz esse momento de expiração e inspiração, né? Então, eles precisam ter uma certa elasticidade para poder sofrer deformidade. Então, essa elasticidade ela só é possível por conta da quantidade de água, que é de 60% a 80% de água. Moléculas de colágeno, a gente tem a 2, a 9, a 10, a 11 e a 6. Certo? A gente possui 3 tipos de matriz quando a gente fala de cartílago hialino. A gente tem a matriz capsular ou pericapsular. A gente possui a matriz territorial e a gente possui a matriz interterritorial. Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui. Deixa eu ver aqui. Mais ou menos assim, só para ser um pouco mais didático. Quando a gente fala de matriz capsular ou pericapsular, a gente está falando dessa linha que eu acabei de desenhar aqui em volta. Esse círculo com a bolinha azul dentro seria a laguna com condrocito, certo? Esse em rosa aqui, que eu acabei de desenhar em volta do condrocito na sua laguna, seria a matriz capsular ou pericapsular. Quando a gente fala das matrizes, né? E a gente cita capsular ou pericapsular, seria essa. Agora, quando a gente fala de uma matriz territorial, ela seria essa em verde que eu acabei de desenhar. Isso, é claro, adotando que todos esses condrocitos em lagunas, eles possuem a matriz capsular ou pericapsular. Em rosa é a matriz pericapsular, certo? O verde é a territorial. E aí, deixa eu ver aqui.
Vamos lá, recapitulando.